Muito bem, graças a Deus, estamos de volta para mais um estudo bíblico aqui na Arca. Nesse tempo nós estamos numa série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. A gente vem estudando aí já tem algumas semanas e hoje a gente vai falar sobre a igreja de Tiatira. Só para recordar um pouquinho, nós estamos estudando essas cartas e olhando cada um desses detalhes, sempre pensando em 3 pontos importantes, né? O primeiro ponto é que a gente olha essas cartas pensando na questão da história, né, da cidade. A gente vai entender um pouquinho o que a cidade tem. A gente vai olhar a carta também pensando no ponto de vista de quem recebeu de primeira mão lá os membros de cada uma dessas igrejas, e também olhando um pouco para o significado, né, para a significação, na verdade, desta carta para a nossa vida aqui hoje, né? E todas as cartas, como você pode ver nesse slide, tem 3 características em todas elas que vale a pena a gente sempre reforçar, que 3 partes onde você vê, primeiro, uma identificação de Cristo contando algum atributo, alguma característica que ele tem, a situação da igreja com pontos positivos e negativos, e também uma promessa que sempre é feita para aquele que vencer toda a situação, toda a adversidade. E hoje, né, falando sobre a igreja de Tiatira. Para que você se situe aí nas escrituras, a carta à igreja de Tiatira está em Apocalipse, no capítulo 2, os versículos que começam aqui no versículo 18 e vai até o versículo de número 29. Amém? Como a gente vem fazendo em outras aulas, vamos contar primeiro um pouquinho da cidade. Hoje a gente não tem muita imagem para mostrar, né? Fica para uma outra ocasião, mas eu queria começar falando para vocês que a cidade de Tiatira era muito conhecida na época pela grande quantidade de comerciantes e de artesãos que viviam lá na cidade. Então, era uma cidade onde os comerciantes, os artesãos estavam muito bem organizados, né, em termos de cooperativas, sindicatos, coisas desse tipo, mas eles eram organizados e era uma cidade onde esse tipo de negócio funcionava muito bem, né? Principalmente pela grande quantidade, eles precisavam estar organizados de alguma forma. Há quem diga que o Império Romano não apoiava essas organizações, esses sindicatos que eles acabavam formando, mas o Império fazia alguma exceção aí para Tiatira, né? Tiatira tinha lá suas associações de classe e eles tiravam proveito aí desse corporativismo, dessa organização que eles acabaram conquistando, né? Continuando, a cidade de Tiatira é reconhecida como uma especialista na manufatura de tintas, aliás, de lã, né, e também de tinturas. Era uma das especialidades que aquela cidade tinha, né? Como eram muitos comerciantes e artesãos, então, obviamente, esse tipo de produto, né, um recurso que eles tiravam aí do próprio meio ambiente onde eles estavam inseridos, dava esse destaque para a cidade, né? Então, material de lã, tinturas que a cidade produzia acabavam sendo levadas aí para outras partes do império. E nessa parte aí de tinturas, vale dizer que a cidade ela era muito reconhecida pela fabricação da púrpura, né? Aquela cor bem exótica, né? Que eles fabricavam, né? Tanto a tinta, os pigmentos, tecidos que eram tingidos de púrpura,
e eram distribuídos para outras partes do Império Romano. Então, essa é uma outra característica da cidade de Tiatira. Os comerciantes, eles se aproveitavam dos recursos naturais para que a cidade fosse economicamente viável. De outra forma, se eles não aproveitassem disso, Tiatira seria uma cidade simples, sem muita relevância para o Império, de uma forma geral. Então, para não se tornar uma cidade sem importância, sem relevância, esses comerciantes, eles aproveitavam todos os recursos que o meio ambiente deles proporcionava para que eles pudessem comercializar isso e trazer, de certa forma, alguma riqueza para a cidade, né? Geralmente eles estavam organizados em associações, eu comentei agora há pouco. Essas associações, elas sempre tinham um deus patrono. Então, independente se eram comerciantes, se eram artesãos, se eles faziam púrpura, se eles trabalhavam com lã, enfim, as associações tinham sempre um deus patrono, que a história sugere que era uma representação de Apolo. Tanto é que há algumas evidências de encontrarem nas ruínas, onde ficaria a cidade de Tiatira, pequenas moedas de bronze. E essas moedas de bronze tinha Apolo segurando a mão do imperador. Então, uma referência aí ao tipo de veneração que essas associações prestavam ao seu deus patrono. Por estarem organizados em associações, eles acabavam fazendo reuniões e festas, e essas festas eram geralmente realizadas em um templo e eram, consequentemente, consideradas festas religiosas, porque, de certa forma, eles acabavam agradecendo ao seu deus patrono pelas conquistas, pelo desempenho dos negócios, pela prosperidade que eles acabavam alcançando. Então era uma festa, era uma celebração que acabava tendo esse cunho religioso aí, em função de venerar e agradecer o deus patrono daquela associação, né? Nessas festas, as carnes eram oferecidas a esse deus patrono, né? Então era uma oferenda que eles faziam para Apolo, se fosse o caso, e consequentemente as pessoas compartilhavam essas carnes, né? Então eles ofereciam pro patrono e depois comiam essas carnes oferecidas aí ao deus ídolo que eles adoravam. Consequentemente, uma festa assim com muita carne também deveria ter bebida, até porque, né, precisa molhar a garganta, e bebida, obviamente, alcoólica. Depois de comer muito e beber muito, as pessoas ficavam embriagadas e essas festas normalmente terminavam em libertinagem. Então, rolava de tudo, né? Rolava sexo, drogas e carne, digamos assim, né? Bebida, carne e sexo. Era aquela festa que essas associações acabavam organizando aí na cidade de Tiatira, em homenagem às conquistas que eles obtiveram por terem um deus patrono. Aspecto religioso da cidade, então, imagina como os cristãos tinham que lidar com esse tipo de situação. Então, vale a pena a gente entender, porque a gente vai ver coisas relacionadas com bronze, com carne, com prostituição, na carta de Tiatira. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais da carta. Normalmente a gente fala somente da cidade, mas hoje a gente vai falar um pouco da carta. Então, só para que você veja aí na sua tela, esse é o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 até o 29. Lembra que a gente divide esse texto identificando aquelas três partes que nós falamos no começo. Então, nesse slide você tem as três partes. Então, a parte onde Cristo se identifica para a igreja
é o versículo de número 18. Aqui a gente tem uma identificação de Cristo. Do versículo 19 até o versículo 25, a gente vê Cristo mostrando pontos positivos e pontos negativos da cidade, da igreja, aliás. E o versículo 26, 27 e 28 tem então a promessa que é feita ao vencedor. Amém? Então, começando pela primeira parte, o versículo 18 diz: essas coisas diz o Filho de Deus. Então quem está falando aqui é Cristo, Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Essa imagem, fogo e bronze polido, não era difícil da igreja de Tiatira associar, porque era uma cidade que também trabalhava com bronze. Então, eles sabiam da relação do fogo e do bronze polido. Então, aquela imagem é uma imagem que exercia uma certa clareza para eles. Eles tinham entendimento. Obviamente que quando o fogo está falando, associado aos olhos do Senhor, você vê que o texto diz os olhos como chama de fogo, quer dizer... mais do que o fogo no sentido literal, aqui a referência é que os olhos do Senhor estão vendo tudo, observa tudo. É mais uma referência à onisciência de Cristo, a capacidade que Cristo tem de saber tudo aquilo que está acontecendo. Então chama muita atenção, por mais que fosse uma imagem que para eles fizesse muito sentido, um destaque importante aqui para os olhos, para mostrar que Cristo vê e Cristo sabe todas as coisas que estão acontecendo. Tanto é que quando a gente entra na segunda parte da carta, que Cristo começa a falar dos pontos positivos e negativos, você vê que a lista de coisas positivas dentro da igreja era uma lista digna de ser mencionada. O Senhor fala, olha, eu conheço, primeiro, o amor, então sabia que aquela igreja era uma igreja que amava, conheço a fé, então era uma igreja que tinha fé, que acreditava na palavra, que acreditava nos ensinamentos de Cristo. Conheço o serviço, então era uma igreja que trabalhava para o reino, então as pessoas tinham prazer em se dedicar, em consagrar as suas vidas, em colocar seus talentos, talvez seus recursos, em favor do reino. Conhece a perseverança, então era uma igreja que perseverava, não desistia fácil, não retrocedia, não abandonava, não desistia, mas seguia ali firme e forte. E as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então era uma igreja que tinha muita atividade, muitas coisas boas, fazia bastante coisa, e essa lista é uma lista bem ampla, porque começa de coisas que são muito espirituais, como amor, a fé, a perseverança, para coisas que são mais práticas, como o serviço, as obras, as atividades. Então, esse é um elogio que Cristo faz para a igreja, mas logo na sequência ele levanta uma questão que é muito séria. O versículo de número 20 diz que tem o fato de tolerar essa mulher Jezabel. Não quer dizer que a mulher se chamava Jezabel. Jezabel aqui é mais uma referência, porque a gente vê nas escrituras que Israel teve um rei, Acabe, que casou-se com uma princesa estrangeira, cujo nome era Jezabel, e essa princesa, ela trouxe para dentro de Israel toda uma religião de adoração a Baal, para tentar implementar essa religião e fazer o povo desistir de adorar a Deus. Então, a questão aqui não é que a mulher se chamava Jezabel, mas as atitudes e o comportamento, aquilo que ela fazia, remetiam à mesma Jezabel de tempos atrás, quando trouxe toda aquela contaminação para dentro de Israel. A gente vê que nesse caso a mulher ela se declara profetisa, então como ela se declarava profetisa,
a ideia que o texto passa é que ela projetava sobre as pessoas uma certa autoridade espiritual, de que alguém que conhecia o mundo espiritual falava de verdades que não eram acessíveis a todo mundo, né? E aí fala que ela não apenas ensinava essas coisas, né, que ela tinha na cabeça, mas ela também seduzia as pessoas a praticar e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Lembra que a gente falou agora que existiam festas onde as pessoas consagravam carne para o Deus patrono? Aqui uma referência muito direta da situação que estava acontecendo lá. E esta mulher, ela dizia, não, pode comer, né? Come que não tem problema, né? Pode participar, pode se misturar, pode fazer as coisas erradas, porque isso não pega nada, isso não tem problema, isso não faz mal para ninguém, né? Acontece que essa mistura entre todo esse misticismo que existia nessas doutrinas que essa mulher trazia, gerava muita confusão, gerava muita divisão dentro da igreja. Alguém aí que reivindicava uma certa autoridade, dizendo algo que as pessoas poderiam fazer e que tinha um contraste muito grande com aquilo que era a tradição que a igreja tinha recebido desde a época dos apóstolos, anos atrás. Então, tá aí uma das coisas que geravam muita complicação na cabeça das pessoas, porque alguém dizia, não pode comer essas carnes que estão sendo sacrificadas aos ídolos. Aí vinha a mulher e dizia assim, pode comer, não tem problema nenhum, né? Então, e Cristo estava aqui para dizer que tinha problema sim, né? Tanto é que o próprio Senhor fala, dei tempo para que ela se arrependesse. Então, de alguma forma, ela teve a chance de repensar aquilo que ela estava fazendo, aquilo que ela estava ensinando, né? Foi confrontada de alguma forma com esse engano, só que ela não se arrependeu, né? Ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Então, nisso, a gente vê Cristo tomando algumas ações, né? Farei com que ela fique acamada, trarei tribulação para aqueles que adulteraram aí, não quer dizer apenas uma questão sexual, porque a palavra também propõe a ideia de uma mistura que não é legítima, que não é correta, né? Então, misturou coisas que não deveriam ser misturadas. Então, essa palavra adultério nem sempre quer dizer uma conotação sexual, mas ela traz também como sentido esse sentido de mistura ilegítima, que inclusive é por ter esse sentido de mistura ilegítima que a gente acaba associando com a questão do sexo. Então é uma coisa que leva a outra, né? Matarei os seus filhos não quer dizer que são os filhos da mulher. Não são os filhos, mas são as pessoas que seguem as doutrinas que ela vem ensinando, né? É comum em religiões de mistério desta época as pessoas olharem para a liderança como um olhar de paternidade espiritual, sabe? Era muito comum, né? Então, às vezes, quando as pessoas extrapolavam um pouco certos limites de estabelecer essa filiação espiritual com essas lideranças, né? Isso trazia não apenas uma sujeição, mas também uma subserviência. As pessoas se tornavam escravos, né, desses líderes, desses pais, a ponto de fazer o que as pessoas quisessem. Então, qualquer coisa que elas pedissem, o filho, entre aspas, fazia, né? Não é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Coisas parecidas acontecem, mas é importante dizer que aqui não é o filho da mulher, não são os filhos dela, mas são seus associados, são aqueles que estavam andando aí nos seus ensinamentos, nas suas doutrinas, né?
E aí o versículo ele termina de uma forma muito, muito forte, né? Todas as igrejas, veja que não está falando somente das pessoas ali de Tiatira, mas todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E aí você conecta com a questão dos olhos para mostrar que aqui Cristo traz uma mensagem de que ele sabe das coisas, da sua onisciência, da sua capacidade de saber o que está passando no íntimo das pessoas, não apenas naquilo que elas estão fazendo, mas naquilo que elas estão sentindo e pensando. E aí ele termina dizendo que vai retribuir cada um de vocês segundo as suas obras. Então, para deixar bem claro que não adianta você se preocupar só com o exterior. O interior também está sendo avaliado. Olha que coisa interessantíssima, né? Às vezes a gente pensa só na questão da aparência, e que o Senhor estava dizendo nessa carta que é a aparência, mas também aquilo que está dentro da embalagem, né? Aquilo que passa no coração e os sentimentos que as pessoas têm, né? Versículo 24, digo porém aos demais e a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Né? O que são as coisas profundas de Satanás? Né? Os gnósticos, eles ensinavam que existiam segredos espirituais que somente os iniciados podiam saber. Então, existiam sempre dois níveis de pessoas, aqueles que eram os normais e aqueles que eram os iniciados. E os iniciados, eles sabiam dos segredos, um conhecimento oculto, uma revelação que ninguém tinha recebido ainda, somente aquele grupinho, somente aquele círculo de pessoas que conhecia. Gnósticos ensinavam bastante a respeito disso. E a igreja teve que tratar com essa situação, porque havia certas doutrinas que achavam que eram segredos que Cristo não compartilhou com quase ninguém, somente com esse grupinho, só eles sabiam e quem estava ali era um privilegiado. E o que o Senhor está dizendo aqui, que não tem esse negócio, né? Qualquer ideia que esteja fora daquilo que ele mesmo ensinou, acabava sendo as coisas profundas de Satanás. As mentiras, os enganos, as doutrinas, um conhecimento, entre aspas, digno de poucos, mas que na verdade eram mentiras que seduziam e enganavam o coração das pessoas. Não porei outra carga sobre vocês. É engraçado, né? Que carga seria essa que Jesus estava mencionando, né? Se a gente for lá para Atos dos Apóstolos, quando o cristianismo começou a alcançar os não-judeus, digamos assim, houve uma discussão se os não-judeus deveriam seguir a lei ou não. Eles seguem a lei ou não seguem a lei? Era essa a questão, né? E aí a decisão que a igreja trouxe, inspirada aí pelo Espírito Santo, nós acreditamos assim, não precisa seguir a lei, mas tem duas coisas importantes, né? Não comam nada sacrificado aos ídolos e se afastem de toda a imoralidade. Então, quando Cristo fala que não vai colocar outra carga, é muito disso. Olha, não tem peso, não tem dificuldade, não tem exigência, não tem nada disso. Aquilo que vocês receberam continua valendo e não precisa se preocupar com outra coisa, né? Conservem o que vocês têm. Então, aquilo que vocês receberam, guardem, perseverem, persistam nisso, porque já está de bom tamanho, né? E a carta termina com a promessa, né? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei sobre as nações, a autoridade sobre as nações. Então, toda essa promessa é uma promessa de autoridade. E é curiosa porque ela contrasta exatamente com a suposta autoridade que aquela mulher reivindicava para si, né? Achava que ela tinha autoridade para falar, para dizer o que as pessoas deveriam fazer, o que não deveriam fazer. E aqui Cristo termina dizendo, olha, para o vencedor,
vai ter a verdadeira autoridade, sabe? Não é essa mentira que estão ensinando aí, mas uma autoridade, porque assim como Cristo deve reinar, né, quando o reino dele se estabelecer completamente nessa terra, né, aqueles que vencerem também receberão autoridade para ser coerdeiros deste reino. Essa é a promessa, né? Uma promessa bem profunda, bem ampla, né? Daria aqui, né, uma longa discussão a respeito da extensão toda do que é essa autoridade, como ela vai ser implementada, que hipóteses que a gente tem a respeito disso, mas não vamos falar nesse momento, quem sabe numa outra oportunidade. Importante aqui é dizer que para o vencedor vai ter uma autoridade que é genuína, não baseada na mentira, na enganação, nem na superstição, religiosidade das pessoas. Amém? Terminamos aqui. Na próxima aula a gente fala então de Tiatira pensando nos dias de hoje. Então a gente fecha esse tema de Tiatira somente em duas partes. E aí terminamos Tiatira e seguimos para as próximas cartas. Então que Deus abençoe você. Tenha aí um ótimo dia, se Deus quiser. Tchau, tchau.